Bom, falando do time do Corinthians rapidamente, né? Primeiro, que o Fernando Diniz não gosta de poupar jogadores, apenas o Ranieri, né? Ficou ali no banco de reservas durante os 90 minutos, porque estava com risco de lesão, então ele testou o André Carrídio, até pode ser aí uma alternativa para o jogo da próxima quinta-feira, com a suspensão do Alan, ele que foi expulso no jogo da Argentina, visando já o jogo de quinta-feira contra o Rosário Central. Enfrentando um time do Cruzeiro, eu vi muita gente falar assim, o Cruzeiro jogou com um time reserva. Não, foi com um time alternativo. Dos considerados titulares, 5 foram a campo, o goleiro Otávio, o Fagner, o Jonathan Jesus, o capitão Lucas Romero e também o Caio Jorge. E o Corinthians não fez uma péssima partida, não. Se você olhar só o resultado, aí sim, é claro, uma quebra de uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro de 6 jogos, mas é claro que o time não jogou mal. No primeiro tempo, teve até o controle de jogo, as principais ações do Corinthians foram ali com o Caio César, com o Pedro Raul e também com o chute na trave do Rodrigo Garro. Mais uma grande realidade que o time vem enfrentando, a saída de bola do Fernando Diniz. Porque para você implementar isso, você tem que ter zagueiros que saibam fazer isso, ter esse tipo de qualidade e um goleiro também. Então o Corinthians apresentou mais uma vez dificuldade na saída de jogo, o Arthur Jorge, muito inteligente, adiantou a linha de marcação e assim saiu o gol do Bruno Rodrigues na saída infeliz ali do Mateuzinho, a bola girou e chegou para o chute muito bem dado ali, o Hugo Souza fez a defesa parcial e sobrou para o Bruno Rodrigues abrir o placar. No segundo tempo, inverteu um pouco o panorama, porque o Corinthians teve força máxima e já o time do Cruzeiro um time alternativo. E ali por volta dos 20 minutos, vem as alterações do Arthur Jorge e ele coloca a força máxima, ele coloca o Gerson, coloca o Arroio, coloca o Matheus Pereira e logo no momento em que ele faz a alteração, sai o gol do Corinthians. Bola alçada na área do Rodrigo Garro, ali, literalmente batendo cabeça o Vidalba e o goleiro Otávio e um belíssimo gol de voleio à la Bebeto do Gustavo Henrique. Esse é o centroavante da equipe do Corinthians, acabou empatando. Mas a outra realidade do jogo, quando você tem um meio campo do outro lado com muita qualidade, a bola flui e o jogo flui melhor. Tanto que a bola do gol sai da esquerda para a direita em 4 passes. Ali começa com o Gerson, a bola vai com o Arroio, cruzamento do Arroio e depois a bola do Wanderson, né? Então aí sai o gol da vitória da equipe do Cruzeiro. Mas o alerta fica ligado, além da saidinha, para o Gabriel Paulista, porque a zaga titular do Corinthians com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique funciona. O André Ramalho tem já várias falhas na temporada, quadro de labirintite, o Tchoca não joga há muito tempo, então vamos ver aí na reavaliação se o jogador terá possibilidade. Ele que saiu com dores na perna direita ontem será reavaliado nesta segunda-feira. Marcelo Lima. Muito bem, quer falar alguma coisa, André Ranieri, deste jogo, que Fagner, inclusive, saiu depois do jogo, jogou bem, e disse, vou deixar bem claro, nunca falei isso aqui, eu nunca quis sair do Corinthians, me avisaram por telefone que eu não seria aproveitado. Então que a torcida do Corinthians saiba que eu nunca quis deixar o timão. E se tiver alguém, assim, se eu tivesse que chutar quem tá certo nessa história, viu, Marcelo Lima, conhecendo um pouquinho lá do Corinthians, eu chutaria que é o Fagner, viu? Eu chutaria que é o Fagner. Certeza. É bem a cara do Corinthians ter esse tipo de atitude. Aliás, se preocupar mais com a repercussão que a torcida vai pensar, como vai ficar parecendo para a torcida, do que propriamente você ter algum tipo de convicção em relação ao Fagner. Que de fato ele era um jogador reserva naquele momento, ele era um jogador caro, né, tinha um salário muito alto. Então eu acho que a diretoria do Corinthians, ela poderia ter tido maturidade, mas nunca tem, e conversado com o Fagner, explicado a situação e não ter feito o que fez de parecer que o Fagner queria sair do Corinthians para se livrar do problema. Mais ou menos o que está acontecendo agora com o Memphis Depay. Sobre o jogo... Mas, rapidinho, claro. Rani, por que ele traz isso à tona agora, nesse momento? Porque ele foi perguntado. Não, mas ele já tinha sido perguntado antes, em outras ocasiões. Não, mas ele foi perguntado de novo. Do Memphis? Não. De toda essa questão do Memphis, que a torcida está em cima da diretoria, você acha que tem a ver? A pergunta... Não, porque ele falou que foi a outra diretoria que fez isso com ele. Não é nem essa diretoria. Do Augusto Melo. É que as diretorias do Corinthians, elas mantêm o mesmo nível sempre. Mas é a sequência uma da outra, né? Foi o Augusto Melo, mas o vice que assume, o outro é empichado. E assim, é o que eu tô falando, ela mantém o mesmo nível, é o mesmo modus operandi, são as mesmas atitudes, isso praticamente não se alterna aí com mudança de presidente, de departamento de futebol e etc. Agora, sobre o jogo,
ficou bem claro ali que muitas vezes, Marcelo Lima, Coste, Sgrilles e ouvinte aqui do Tempo de Jogo, você não precisa, não necessariamente você vai ter um plano de jogo muito, muito bom e bem executado, você vai ter um sistema de jogo bacana. Em última instância, a qualidade dos jogadores ela vai falar mais alto. E na partida de ontem eu acho que foi muito isso que aconteceu. Né? O Corinthians, enquanto ele teve ali o que hoje é o melhor que o Corinthians pode colocar em campo, com exceção do Ranieri, que para mim faz muita falta, o Corinthians ele conseguiu competir contra um Cruzeiro alternativo, né? Com praticamente todos os jogadores de ataque fora, com exceção do Caio Jorge. E depois, quando o Cruzeiro ele chama a cavalaria mesmo, e o Corinthians aí tem que utilizar os reservas, aí você vê que tem um abismo de distância na qualidade técnica dos jogadores. Eu acho que o que explica o jogo de ontem, mais do que, será que foi a saidinha do Diniz? Será que foi a falha do Mateuzinho? Será que foi a ineficiência do Pedro Raul? Mais do que esses pequenos detalhes, é a qualidade técnica do Cruzeiro. O Cruzeiro tem jogadores muito melhores. E o Corinthians hoje, quando a gente fala assim, de jogador técnico, ou que faça a diferença, porque às vezes o jogador ele é extremamente determinante, não é tão técnico, mas ele faz a diferença. Só tem o Garro. Então o Garro, no meio dos demais jogadores, ele não vai render o que ele pode. Então faz falta sim o Yuri Alberto nesse tipo de jogo, faz falta o Memphis Depay, faz falta jogador bom. Não tem problema você ter jogadores médios no seu elenco ali. Então você vai ter o Mateuzinho, que é um bom lateral esquerdo, o bom lateral direito, o Matheus Bidu, que é um bom lateral esquerdo, o Ranieri, que é um bom primeiro volante, aí você tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro muito bom, só que você precisa ter aqueles jogadores acima da média para tornar o seu time competitivo quando você pega um outro que também tem jogadores acima da média. E o Corinthians não tem esses jogadores. Eu sei que tem a ode ao Bagre esforçado no Corinthians, né? Aqui a gente vê muito na Energia, inclusive. Mas na hora que afunila, na hora de decidir, você precisa do jogador bom, você precisa do craque. E hoje o Corinthians tem um jogador que tem essa possibilidade de ser um craque, que é o Gakpo, mas o Gakpo ele tá embaixo, talvez por estar ali sozinho tentando fazer a diferença nesse time do Corinthians. Só mais um Harry Kane. Bom, o Fernando Diniz, depois do jogo, foi lá. Ele demorou demais ontem, isso, Rafael? Ele demorou de novo, né? Não ouvimos mais uma vez. É impressionante. Não ouvimos mais uma... Ele deve ter ligado pro Rogério Ceni, né? E demorou tanto que os jogadores passaram na zona mista primeiro e ele ainda demorou mais pelo menos uns 15 minutos. Eu acho que agora, né, quando você estiver lá, ouve o jogador e pronto. Porque se ele resolveu ir pra 10 de 10 da escala Rogério Ceni de demora, fazer o quê, né? Infelizmente, né? E não era assim, hein? Resolveu começar a fazer isso e depois começou a ser criticado. Nos primeiros jogos do Corinthians. Nos primeiros jogos do Corinthians era no máximo 20 minutos, 25 depois minutos. Começou a ser criticado, pronto, né? Mas isso deve ser só coincidência. Bom, ele foi questionado sobre uma possível dependência da equipe nas jogadas aéreas lá, né? Buscando o Pedro Raul, só cruza a bola na área buscando o Pedro Raul. Ele rechaçou isso aí, dessa limitação, defendeu as alternativas que o time vem criando, além dos cruzamentos. Vamos ouvir o Diniz. Mas eu não acho que a gente só cruzou bola na área hoje. Me desculpa, não concordo com a tua análise, nem contra o Rosário. Eu achei que a gente só cruzou bola na área também. Foi um jogo mais difícil, um jogo muito pegado. E hoje, principalmente, a gente teve muito controle do jogo. No primeiro tempo, no segundo, um pouco menos de posse, e a gente procurou variar o repertório, a gente não ficou dependendo de cruzar a bola na área. Então, não é que é com o Corinthians. Se você for ver os jogos, quando tem um time que joga predominantemente com posse no ataque, os gols majoritariamente vão ser de cruzamento. E tem a questão que tem o Pedro Raul, mas se você observar o jogo, por exemplo, nós e Atlético Mineiro aqui, foi um jogo que a gente cruzou um monte de bola e não tinha o Pedro Raul. E o gol saiu no cruzamento que o Zacarias fez o gol lá no segundo pau de pé esquerdo, mas tinha 6 caras dentro da área. E a gente não faz gol porque tem um jogador grande dentro da área. Você faz gols de cruzamento porque você invade a área com bastante gente. Então, assim, não é uma específico do Corinthians que o Pedro Raul tá lá. Agora, quando você tem um jogador alto e que tem mais condição de ganhar a bola no alto, isso fica um pouco mais intensificado em alguns momentos. Tá aí então, Fernando Diniz, né? Pra ele, o time tem repertório sim, não tem só cruzamento na área pra Pedro Raul. Quer falar alguma coisa, Costa, sobre esse repertório? Não, eu acho que o Diniz ele sempre vai arriscar do jeito dele, com essa convicção dele.
Na Libertadores está dando certo, ele já tem um título de Libertadores, inclusive, jogando dessa forma, mas para pontos corridos, para um campeonato mais longo, em que você depende da regularidade, é muito difícil dar certo esse tipo de filosofia, de metodologia do Diniz, ainda mais quando você não tem um elenco qualificado, que é o que o Ranieri falou. Então vai penar, não tem. Você tem ali 3, 4 jogadores que podem solucionar isso, e quando você não tem esses jogadores, você faz o quê? Milagre não dá para ser feito. Então ele precisa, é o que eu sempre falo do Diniz, ele precisa dosar um pouco essa metodologia com algo um pouco mais concreto, um pouco mais fácil e óbvio, né, do futebol para conseguir os resultados. Campeonato longo, pontos corridos, sem possibilidades de atleta, sem possibilidades técnicas, não há milagre que façam. Ele precisa fechar um pouco a casinha, ele precisa jogar como um time inferior, por exemplo, quando enfrentar Cruzeiro, quando enfrentar Palmeiras, quando enfrentar o Atlético Paranaense, o Flamengo, obviamente. Então, não vai bater ali para não cair, tentar uma média ali de classificação para Libertadores e apostar aí na Libertadores, que o Corinthians está indo bem. E tem todas as possibilidades de classificar contra o Rosário no jogo de volta.